a computação quântica. Alguns cálculos similares aos que foram feitos para estimar nossa taxa de acúmulo de conhecimento atual dão conta de que essa ferramenta, aliada ao avanço da inteligência artificial, podem fazer com que nosso conhecimento dobre aproximadamente a cada 12 horas. Isso mesmo. Todo o conhecimento produzido e acumulado por toda a humanidade ao longo dos séculos irá dobrar em um período menor do que um dia. Você aí, consegue conceber isso? Olha, sendo sincero, eu tenho minhas dificuldades, viu? Não vou negar, não. Mas eu também não estou sozinho nessa. Autoridades do mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, que é o polo tecnológico onde grande parte dessas inovações são concebidas, já demonstraram profundas preocupações e chegaram a parar o desenvolvimento desta tecnologia para que alguns parâmetros fossem estabelecidos a fim de guiar esse processo de forma segura. Querendo ou não, nós estamos lidando com questões que não têm precedentes. Por isso, todo cuidado é pouco, sobretudo para que algo deste tipo não caia nas mãos erradas. A partir de agora, vamos apresentar para vocês, de forma simplificada, como funciona essa tecnologia, como se deu a história da sua concepção, quais são as principais vantagens e avanços que podemos esperar e extrair dela, principalmente, quais são os riscos que precisaremos enfrentar e superar para que todo esse potencial seja convertido em benefícios para a humanidade e não a causa de nosso padecimento. Tudo começa na física, mais especificamente na teoria da física quântica. Mas calma. Fica tranquilo que a gente não vai trazer fórmulas e cálculos mirabolantes que irão te confundir, não. Nosso propósito aqui é outro. Isso servirá apenas para compreendermos melhor quais são os princípios e mecanismos de funcionamento dos computadores quânticos. A física quântica, ou mecânica quântica, como também é conhecida, nada mais é do que o estudo de pequenas partículas e suas interações. E quando falamos de pequenas partículas, queremos dizer que elas são pequenas mesmo, menores que um átomo. Na verdade, a teoria surgiu justamente quando um físico alemão chamado Max Planck estava tentando comprovar que os átomos não existiam. Planck estava incomodado, pois algumas noções da física clássica, oriundas principalmente dos conceitos desenvolvidos por Isaac Newton, simplesmente não funcionavam quando eram transferidas para esse universo subatômico. Dessa forma, ele percebeu que ou havia alguma coisa errada, ou eles deixaram escapar algo que estava faltando para completar o sentido dessas teorias. A primeira hipótese foi a de que o conceito de átomo estava errado. Talvez esse elemento essencial que compõe todas as coisas não deveria existir. Mas aos poucos, ele percebeu que não era bem assim. Os resultados de seus estudos apontavam que, na realidade, esta lacuna poderia estar na forma como essas partículas interagem entre si, como transferem energia de uma para outra. A resposta foi que, ao contrário do que se imaginava, a energia, calor, radiação, enfim, não era transmitida de forma contínua, como se imaginava até então, mas na forma de pequenos pacotes pré-estabelecidos. A estes pacotes ele deu o nome de quantum, ou quanta, que é a forma no plural, uma derivação do latim para a palavra quantidade. Falando assim, pode até não parecer grande coisa, né? Mas foi uma grande revolução que mudou praticamente tudo que havia sido postulado até então, principalmente neste ramo que estuda o universo microscópico. Quer um exemplo prático? Essas considerações foram publicadas por Planck em 1900 através de um artigo. Elas alcançaram grandes nomes da física na época, inclusive um que provavelmente você deve conhecer: Albert Einstein.
No começo do século XX, Einstein também estava realizando estudos acerca das teorias clássicas que não se encaixavam nas observações e nos experimentos que estavam sendo realizados na época. Havia uma coisa em especial que lhe chamava mais a atenção: a natureza da luz, isto é, a matéria da qual a luz era feita. Até então, tudo corroborava para que a luz fosse uma onda, e, de fato, ela se comporta dessa maneira. Mas Einstein sabia que havia algo a mais. Em 1905, ele publicou um artigo que, mais tarde, pôde ser verificado e corroborou com a teoria criada por Planck. A luz realmente se comporta como uma onda. Mas ela também se propaga por partículas, pequenos pacotes de energia pré-determinados que foram chamados de fótons. A mecânica quântica realmente estava certa. Essa descoberta foi tão importante que chegou a se tornar um dos princípios da teoria, a dualidade da natureza da luz. A partir daí, vários físicos passaram a estudar esses fenômenos quânticos e suas diversas implicações. Em 1927, por exemplo, o também alemão Werner Heisenberg publicou um postulado que ficou conhecido como princípio da incerteza, que mais tarde se tornou um dos pilares da mecânica quântica. O ápice que a diferenciou de uma vez por todas dos parâmetros da física clássica. Segundo a lógica newtoniana, que mede os grandes fenômenos, se você tiver a posição exata de um objeto e saber a sua velocidade, é fácil calcular o seu percurso. É fácil dizer onde ele estará em determinado tempo. Mas no mundo subatômico as coisas não funcionam assim, não. Heisenberg percebeu que, ao medir a posição de uma partícula, perdia-se completamente a noção da quantidade de movimento, e vice-versa. Na verdade, a própria medição e observação já influenciava os números. Assim, nunca seria possível medir com exatidão todos os dados de um sistema quântico. Por isso, eles são incertos, determinados por probabilidades e não com exatidão. É deste princípio que deriva a célebre frase que Einstein escreveu em uma carta para Max Born sobre a natureza probabilística do universo. Deus não joga dados. E daí também que vem o famoso experimento mental do gato de Schrödinger, que explica o conceito de superposição quântica. Em resumo, só é possível determinar o estado de uma partícula quando realmente fizermos uma observação. Até lá, ela estará coexistindo em todos os estados possíveis ao mesmo tempo, até que alguém olhe para ela e determine qual o seu estado. Erwin Schrödinger foi um dos físicos responsáveis por esse conceito e o experimento mental do gato foi elaborado para ilustrá-lo. A suposição é de que um gato fosse colocado em uma caixa com um elemento radioativo que tivesse a probabilidade de decair e ferir o animal. No entanto, até que a caixa seja aberta, para a mecânica quântica, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, pois o elemento pode ou não se tornar radioativo. O que realmente irá definir isso é a nossa observação. Até lá, ele se mantém em um estado de superposição, ou seja, é um e outro ao mesmo tempo. Ficou com pena do gato? Eu também. Tá confuso? Calma, que eu vou simplificar, ok? O fato é que, muitas vezes, os princípios da física quântica não são difíceis, apenas contradizem aquilo que normalmente nós estamos acostumados. E é exatamente por isso que ela é tão revolucionária. Mas o que estes conceitos têm a ver com a computação? É aí que as coisas começam a ficar interessantes. Um computador clássico, como conhecemos, processa informações e instruções através de um código binário, algo que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Mas você aí sabe o que é que isso significa de fato? Vamos lá. Essas pequenas unidades de informação digital representam a passagem
ou interrupção da corrente elétrica por uma peça chamada transistor. Em um processador de um smartphone ou computador, há bilhões deles, que juntos formam portas lógicas. Quanto mais portas o aparelho possuir, mais processos ele poderá fazer, ou seja, melhor será o seu desempenho. Então, ao fim e ao cabo, tudo que nós conseguimos fazer hoje através da internet, dos computadores, videogames, televisores, tudo que recebe o adjetivo smart passa por essas pequenas peças impressas em chips de silício e traduzidas em dígitos binários. Daí o nome digital. Assim, se o transistor permitir que a corrente elétrica passe por aquele local, temos um sinal positivo, representado pelo número 1. Caso a corrente seja cortada para impedir a passagem do sinal, o número se torna 0. Com o acúmulo dessas instruções aparentemente simples, nós conseguimos fazer tudo o que fazemos hoje em dia, inclusive este vídeo que você está assistindo. Cada unidade mínima de informação produzida pela computação clássica, ou seja, cada 0 e 1, dá-se o nome de bit. Como você já deve ter imaginado, as nomenclaturas que usamos para definir a capacidade de processamento ou de armazenamento dos componentes atuais são derivadas desta unidade. 1 byte, por exemplo, são 8 bits. 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte, que você provavelmente deve estar mais acostumado a ouvir, representa 1024 kilobytes. 1 giga são 1024 megas. 1 tera são 1024 gigas e assim por diante. Isso significa que, pelo menos em teoria, uma internet que possui velocidade de 300 megas por segundo consegue transmitir 2 bilhões e 400 mil bits a cada segundo de conexão. Um HD ou SSD, unidades de armazenamento de dados mais comuns, que possui 1 terabyte de capacidade, consegue armazenar cerca de 2 quatrilhões e 400 trilhões de bits. É provavelmente um número maior que as estrelas na Via Láctea e pode estar contido na palma da sua mão, na memória de um smartphone. Dá então para ter uma noção do porquê a capacidade de produzir e armazenar conhecimento cresce tão rapidamente hoje em dia? Mas não para por aí, não. A grande revolução dos computadores quânticos está justamente na unidade básica de informação que acabamos de conhecer, os bits. Como vimos, nos computadores clássicos, eles seguem um padrão binário, isto é, eles podem ser um ou outro, 0 ou 1. Mas a mecânica quântica é muito mais complexa do que isso. Lembra do que falamos sobre o princípio de incerteza, que produz a superposição quântica? Ele é o principal responsável pela guinada que estamos vivendo neste campo. Nos computadores quânticos, os bits passam a ser qubits, nome que foi dado para representar a propriedade quântica dos pequenos pacotes de energia que vimos anteriormente. Mas o que é realmente inovador nessa tecnologia é que, além de representar zeros e uns em uma linha de código computacional, eles podem representar ao mesmo tempo 0 e 1, por conta do princípio de superposição de quântica. Falando assim, pode parecer algo simples, né? Mas é a evolução que isso representa. É sem precedentes. Se já conseguimos fazer tanto através da lógica binária, que é limitada para a informação ser uma coisa ou outra, na computação quântica poderemos aumentar nossa capacidade de processamento em níveis nunca antes vistos. Isto porque será possível armazenar muito mais informação do que os transistores de um computador clássico são capazes. Mas, para além disso, a superposição dos qubits permitirá a realização de cálculos simultâneos, pois sua lógica de funcionamento abarca operações matemáticas, muito mais complexas.
Para se ter uma noção, um modelo que levaria bilhões de anos para ser rodado por um código binário tradicional poderia ser resolvido em poucas horas através de um computador quântico. Mas não é só a superposição que permite esse nível de processamento. Há outro conceito fundamental, também derivado da física, que se aplica nesta nova etapa da computação: o entrelaçamento quântico. Os qubits, assim como as partículas subatômicas, podem estar em um estado de entrelaçamento, o que faz com que elas interajam entre si, mesmo estando distantes no espaço. Isso significa que um qubit pode assumir uma posição aqui no Brasil e, instantaneamente, outro também assumirá uma posição, mesmo que esteja no Japão. Difícil, né, de conceber? Essa é a beleza da mecânica quântica. E não há nenhum princípio físico sendo ferido aqui, como fazer viagens mais rápidas do que a velocidade da luz, até porque não é energia ou massa que estão sendo transmitidas, e sim informação. Então, além de assumir mais posições do que a lógica binária tradicional, por conta da superposição, os computadores quânticos podem formar grandes emaranhados, aumentando ainda mais a capacidade de processar dados por conta do princípio do entrelaçamento. Agora que já entendemos a capacidade desses novos computadores, o que podemos esperar na prática? Como vimos, este novo nível de processamento será capaz de alavancar nossa evolução de uma maneira nunca antes vista. Novos modelos que investigam os mistérios do universo, da medicina, engenharia, do clima, áreas que possuem inúmeras variáveis e são extremamente complicadas para se investigar, agora se tornaram muito mais simples, se assim podemos dizer. Então, que maravilha, né? Só podemos esperar coisas boas. Mal posso esperar por esse futuro tão lindo, não é mesmo? Gente, mas infelizmente não é esse conto de fadas não, tá? Afinal de contas, estamos falando de seres humanos. E nós sabemos que nem sempre somos tão confiáveis ou evoluídos como pensamos. Uma tecnologia deste nível acendeu o alerta em diversos governos por conta dos perigos que ela pode gerar. Por exemplo, um computador quântico poderia quebrar a criptografia de sites e aplicativos em questão de segundos. Este tipo de código de segurança é usado para proteger dados sensíveis, como informações pessoais ou bancárias, mas por seguir a lógica binária, não seria páreo para os computadores quânticos. Além disso, toda a economia poderia ser afetada e até destruída, caso um computador assim fosse utilizado para minerar criptomoedas ou fazer ataques a grandes sistemas financeiros. Foi por isso que, em 2013, o governo americano parou o desenvolvimento de um dos principais projetos de desenvolvimento de um computador quântico. Na época, as ameaças que poderiam ser geradas superavam os benefícios que iríamos alcançar com a nova tecnologia. Assim, o projeto foi pausado, porém não desligado completamente, pois é necessário um ambiente muito específico para construir e funcionar um hardware quântico, já que as temperaturas precisam estar próximas ao zero absoluto, cerca de menos 273 graus Celsius. Além disso, outra preocupação que tem tirado o sono dos governantes e cientistas é a fusão dos computadores quânticos com as novas tecnologias de inteligência artificial. Grandes nomes dessa área, como o magnata Elon Musk, dizem temer essa possibilidade mais do que as bombas nucleares, que nos ameaçam há décadas, com a iminência de uma nova guerra mundial. De fato, muito precisará ser repensado para que possamos assumir o novo tipo de inovação a que essa tecnologia irá nos trazer. Atualmente, os projetos retomaram e existem várias iniciativas ao redor do mundo que estão cada vez mais próximas de um computador quântico factível, como a IBM, o Google, a NASA, além de empresas chinesas, canadenses
entre outras.